E aí, programadores, beleza? Eu sou o Thiago e eu vou estar dando essa primeira aula introdutória para vocês. Sobre o projeto. O minicurso ele faz parte do projeto Programar, que foi desenvolvido pelos alunos veteranos de TI da Sociesc. Nele, será abordada lógica de programação voltada à linguagem Python. Esses daqui são os integrantes do projeto e aqui também temos os professores e orientadores. Mas afinal, você deve estar pensando, o que é programar? Programar não é nada mais do que escrever um código que será interpretado pela tua máquina. E linguagem de programação é a linguagem que tua máquina entende, ou seja, a gente, por exemplo, conversa em português, que é a nossa linguagem padrão, mas as máquinas elas entendem código binário, que é 0 e 1. E aqui são os tipos de linguagem. Existem dois tipos de linguagem, as linguagens de baixo e de alto nível. As linguagens de baixo nível, como vocês podem analisar na imagem, são as que estão mais perto da camada do hardware, ou seja, elas se assemelham mais com binário, 0 e 1. Por isso elas são chamadas de linguagens de baixo nível. Já as linguagens de alto nível são a maioria das linguagens que a gente conhece hoje em dia, como por exemplo C, C++, etc. Nós temos variedades de tipos de linguagem. Por exemplo, vocês já devem ter visto algumas dessas linguagens aí, C, C++, Pascal, Python, Ruby, Java e várias outras. E devido aos vários tipos de linguagens, a gente classifica elas em dois tipos, as linguagens de front-end e de back-end. As linguagens de front-end, como vocês podem ver nessa imagem, são as linguagens visíveis, por isso que elas estão no topo do iceberg. Tudo que está abaixo do iceberg são as linguagens que a gente não consegue ver. Essas são as que a gente chama de back-end. Vou dar um exemplo de cada uma para ficar mais simples para vocês. Imaginem o site da Amazon. Vocês entram no site da Amazon e lá vocês veem vários produtos, e daí você adiciona o produto no carrinho e assim vai indo. Essa parte visual que você está vendo, a foto dos produtos, os botões e tudo, é o que um desenvolvedor front-end faria, utilizando HTML, CSS, JavaScript. Já a parte que vai processar essa compra, quando você adiciona ela no carrinho, você informa seus dados e processa essa compra. Ou seja, ela vai para um banco de dados, que seria a parte back-end, que seria o que um desenvolvedor back-end faria. Iria para um banco de dados e daí teria alguma linguagem de programação back-end relacionada. Então vamos falar um pouco de lógica de programação. A lógica é uma técnica de pensamento onde, através de regras racionais, busca validar proposições verdadeiras ou falsas. Vamos exemplificar. 10 alunos foram para a escola. 5 foram com camiseta vermelha e o restante foram com camisetas azuis. Quantos alunos foram de camisetas azuis? Isso seria uma forma bem simples de fazer uma lógica. Ou, a luz está apagada? Vamos analisar, você entra no seu quarto e você vê, tá escuro? Então a luz está apagada. Ou, tá claro? Então a luz está acesa. E existe lógica de programação no dia a dia? Sim, basicamente para tudo que a gente faz, galera? Vamos dar esse exemplo aqui do cubo mágico. Você não consegue pegar um cubo mágico na mão, sair virando ele de qualquer forma, mexendo qualquer peça, e no final você chega a um resultado que o cubo vai se montar sozinho. Não, porque não é assim que funciona. Bom, talvez se você for muito sortudo, sim. Mas você tem regras ali, você tem uma lógica, você tem um passo a passo das peças que você tem que virar para formar esse cubo mágico. E junto com a lógica também temos o algoritmo, que é uma sequência de passos que visam atingir um objetivo bem definido. Serve para solucionar problemas computáveis, determinar nossos planos e nada mais é do que uma série de instruções finitas visando concluir alguma tarefa. Por exemplo, um exemplo de algoritmo muito utilizado é a receita de pão. Aqui, como vocês podem ver, temos uma receita de um pão, um passo a passo de como fazer para o teu pão sair bonitinho. Você, por exemplo, não pode pegar o azeite e misturar com a água, por exemplo, e você tem que seguir uma regra passo a passo para que o teu pão dê certo. Você não pode sair fazendo qualquer coisa, qualquer mistureba, esperando que o seu pão saia certo.
Outro exemplo que a gente pode dar é como seria o seu dia a dia. Por exemplo, você levanta da sua cama de manhã, você abre o olho, levanta da cama, troca de roupa, vai tomar um café, escova o dente e sai para trabalhar. Qual seria o seu objetivo principal? O seu objetivo principal é sair de casa para ir para trabalhar ou vai para a faculdade, enfim. E você tem um passo a passo bem definido do que você tem que fazer para concluir esse objetivo. Essa seria mais ou menos um exemplo de algoritmo também.